Meus amigos, tudo bem? Tudo em paz? Expressões idiomáticas, pessoal. São expressões que nós falamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Basicamente isso, certo? Vamos dar uma olhada aqui? Expressões idiomáticas são recursos da fala e da escrita que ganham novos sentidos conotativos, deixando bem claro isso, conotativos, e ultrapassam seus significados literais quando aplicados em contextos específicos. Resumindo tudo isso, são expressões que nós usamos no nosso dia a dia, certo? Expressões coloquiais. Sentido conotativo, quando ele diz que é o sentido não real, certo, pessoal? Não é o sentido real, é o sentido figurado. Vamos dar uma olhada no exemplo. Está com a cabeça nas nuvens. Quando eu digo, aquela menina está com a cabeça nas nuvens, está distraída. São utilizadas na linguagem informal, certo? Claro, as expressões idiomáticas elas não podem ser usadas, pessoal, na linguagem formal. É mais na informal, na informalidade, com amigos, na sua casa, conversando com alguém que você conhece, certo? E as características? Elas se encontram no nosso cotidiano, como nós vimos, né, no dia a dia, no noticiário da televisão, em anúncios de jornais, no rádio, em discursos políticos, em filmes, na literatura, em letras de música. Vocês encontram muitas expressões idiomáticas. Vamos ver alguns exemplos aqui, pessoal. A céu aberto significa ao ar livre. Pessoal, tem AI, AR. Eu botei um H porque eu errei, certo? É só AR, ao ar livre. Abandonar o barco significa desistir. Ela me deixou a ver navios. Significa, pessoal, que ela me abandonou. A ver navios, me abandonou. Amigo da onça, amigo falso. Ao Deus dará, sem rumo, desamparado. Barra pesada, situação difícil. Dar a volta por cima, recuperar-se, saindo vitorioso. Vocês estão percebendo? São basicamente expressões, não é? São expressões que nós falamos, certo? Outro, pessoal, pronto. Então, pronto. Ali, expressões idiomáticas já foi embora. É só aquilo. Gênero textual diário. Diário. No caso, diário íntimo, né? Vocês já tiveram algum diário ou têm algum diário? Acho difícil, não é? O diário, pessoal, antigo, ele foi substituído pelo blog, não é? Blog, informática. Mas antes, muitas pessoas tinham diários, certo? E tudo que acontecia no dia a dia, a pessoa anotava no diário, certo? Todo acontecimento, bom ou ruim, não interessa, anotava. Coisas particulares dela, certo? A pessoa anotava no diário. Ninguém podia ler, não, ninguém podia ler. Só quem podia ler era a própria pessoa ou então um amigo muito íntimo dela. Um amigo bem próximo mesmo, certo? Ou amiga. Ele lia, podia ler, que ela deixava. Mas outra pessoa, ninguém podia ler. Tem pessoas até que não deixam ninguém ler. Nem aquele melhor amigo, certo? E não sei se a mãe de vocês ou o pai, eles tinham diário, mas tinha determinados diários que tinha até, pessoal, cadeado, sabe? Diáriozinho com cadeado, certo? A minha irmã tinha um e tinha cadeado, certo? Vamos dar uma olhada aqui no diário. Gênero textual, diário. O diário é um gênero de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Olha aí, pessoal, tudo isso a pessoa botava no diário, escrevia no diário, certo? Todos os fatos que surgiam, que aconteciam, fatos positivos ou negativos, não importa, ela vai e escrevia no diário. Na comunicação virtual, os blogs se assemelham aos diários, uma vez que muitos possuem as mesmas características e, por isso, são comumente chamados de diários virtuais. São os blogs agora, né?
Antes não, antes era um caderninho pequenininho ou maiorzinho, que era um diário. E a pessoa escrevia tudo lá, todos os acontecimentos. Quem viveu antes da expansão da era da informática deve lembrar da produção de diários, que além dos textos, podiam incluir fotos, figuras, bilhetes, anotações, poesias. Tudo isso, pessoal, a pessoa anotava no diário e botava fotos, figuras, bilhetes, anotações, poesias, tudo no diário, certo? Eram também chamados de agenda, sendo, portanto, um diálogo íntimo entre o escritor e o papel. A palavra diário, do latim diarium, está relacionado com o termo dia e pode ser considerado uma autobiografia, ou seja, a própria pessoa, ela faz tudo, ela escreve a respeito dela. Então é uma autobiografia do autor, certo, pessoal? Do que está acontecendo com ela no dia a dia. Todos os dias ela vai lá no diário e anota alguma curiosidade que aconteceu, algum fato. Ou se não aconteceu num dia, ela deixa para 2, 3 dias. Se acontecer alguma coisa, ela vai lá e escreve. Os diários eram produzidos para serem lidos somente pelas próprias pessoas ou por um amigo muito íntimo, pois ele reunia diversos segredos. Alguns tipos de diários até incluíam um cadeado com chave. Olha aí, pessoal, como eu disse a vocês. Existiam determinados diários que tinham, pessoal, cadeado e com a chavezinha. Você abria, fechava. Sem dúvida, a linguagem utilizada nos diários pessoais é a linguagem informal. Claro, era informal. Coloquial, despreocupada e familiar, com expressões populares e gírias que marcavam a oralidade dos textos, haja vista seu número reduzido de leitores. Claro, a linguagem era informal porque era uma coisa muito pessoal, certo? Era uma coisa muito minha, da própria pessoa. Então, eu escrevia da maneira que eu quisesse. Podia botar gíria, certo? Podia falar o que eu quisesse no meu diário. Ficava à vontade, certo, pessoal? Vamos ver as características dele, certo? Diário. Bom, relatos pessoais, claro, não é? Relatos pessoais da própria pessoa. Histórias verídicas, tinham que ser histórias verdadeiras, não é? Eu não podia mentir no meu diário. O meu diário não podia. Tudo que eu botasse lá tinha que ser coisas verídicas, verdadeiras. Registro de acontecimentos. Claro, todos os acontecimentos que surgissem, eu escrevia. Escrita em primeira pessoa. É claro que é em primeira pessoa. Eu, não é pessoal. Se sou eu que estou escrevendo, então é primeira pessoa. Registros em ordem cronológica. Claro, se acontecesse algum fato hoje, eu escrevia, botava lá a data, certo? Eu escrevia. Se acontecesse algum fato amanhã, eu escrevia, botava a data, escrevia. Então, a ordem cronológica. Caráter intimista e confidente. Intimista, pessoal, são emoções e sentimentos da pessoa, certo? Confidente. Confidente. É muito particular, uma coisa muito particular, sua. Subjetividade e espontaneidade. Subjetividade, pessoal, é uma coisa, novamente, é muito intimista, certo? Muito parecido. É uma coisa muito individual, é uma coisa sua, certo? E espontâneo, à vontade. Escrita confessional. Confessional, pessoal, é uma escrita de confissão. É como se o diário fosse uma espécie de padre e você fosse se confessar para ele. Aí você, no lugar de você falar, você escrevia, certo? Tudo lá no diário. Vocabulário simples, presença de vocativo. Presença de vocativo como assim? Logo no início do diário, você bota querido diário, certo? Isso é o vocativo. Linguagem formal, certo? Textos assinados. Geralmente, no final, você assina o seu nome, certo? No diário.
A estrutura, pessoal, do diário. Embora não apresente uma estrutura fixa, os textos dos diários podem ser estruturados da seguinte maneira. Claro, não precisa seguir essa ordem, mas na maioria das vezes os diários seguiam essa ordem, certo, pessoal? Data e local. Por exemplo, 3 de novembro, certo? Fortaleza, 3 de novembro, pronto. Fortaleza, 3 de novembro de 2020, certo? Local e data. São indicadas no início do texto o local e a data em que foi escrito, como numa carta, tudo bem? Vocativo, como eu disse, vocativo é o quê? Vocativo é depois que você bota data e local, embaixo você bota querido diário, certo? Ou amigo diário, alguma coisa assim parecida, certo? Geralmente é incluído no começo do texto como querido, olha aí pessoal, querido diário ou querido amigo diário. Em alguns casos, as pessoas preferem inventar um nome fictício para ele, como se fosse um amigo íntimo. No lugar do nome diário, você podia muito bem botar um nome para ele, certo? O corpo do texto, onde se desenvolvem os relatos diários, as ideias, sensações do autor. No caso aqui, pessoal, o corpo do texto é basicamente o desenvolvimento, certo? Assinatura. Geralmente, depois que você termina o seu diário, certo? Depois que você termina aquela estrutura, aquele dia, você assina. Assinatura. Normalmente, os diários são assinados a cada dia. No final do texto, aparece o primeiro nome do autor. Antes disso, alguns apresentam uma expressão de despedida, como boa noite, abraço, até amanhã, certo? Expressões desse tipo, certo? Ou então, o nome da pessoa. Tá ok? Bom, pessoal, então, esse foi o gênero textual diário. Gostaram do diário? Vocês têm um? Não? No lugar do diário é o blog? Ok, tudo bem, sem problemas. Certo, pessoal? Bom, pessoal, o nosso livro tem expressões idiomáticas, não é? Na página 145, 146, 147, 148. Então, fazer o seguinte, página 145 até a página 155. 145 até a página 155. Por quê? Porque entra expressões idiomáticas, certo, pessoal, que nós vimos, e também diário íntimo, certo? Tá ok, meus amigos? Ok? Na nossa aula, nós vamos continuar o exercício e dando uma olhada com mais profundidade em diário íntimo. Tá ok, pessoal? Valeu, um abraço, até a próxima, certo?